E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as equações de Euler. Eu coloquei aqui a forma genérica de uma equação de Euler. Ela tem essa cara aqui. É muito fácil você identificar uma equação de Euler porque você vai prestar atenção no grau do polinômio que acompanha a ordem da derivada. Aqui você tem um x ao quadrado acompanhando uma derivada de ordem 2, né? Y duas linhas. Deixa eu mudar de cor aqui. Aqui você tem um x, né, uma constante b, na verdade, multiplicando um x, o grau do polinômio aqui vocês conseguem ver que é 1, né, é x elevado a 1, multiplicando uma derivada de ordem primeira, de ordem 1. E aqui você tem uma constante c multiplicando a própria função. O tipo da substituição que a gente vai fazer é exatamente essa aqui, né? Então, para todas as EDOs de Euler, a gente vai usar esse tipo de substituição, que é t igual a ln de x. Vocês já devem saber que y' é a derivada de y com relação a x, só que y é uma função de t e t é uma função de x. Então, a gente vai utilizar aqui a regra da cadeia. Então, olha, vocês vão perceber que não vai mudar nada. Eu quero reescrever dy dx. De que forma eu vou reescrever? Eu vou fazer uma derivada de y em relação a t, multiplicar isso pela derivada de t em relação a x. Se vocês forem perceber aqui, você vai ver que o dt corta com dt, então eu não mudei nada. Olha, dt corta com dt, tá vendo? E isso aqui fica 1, né? dt sobre dt é 1. Então, fica dy dx igual a dy dx, né? Não mudei nada. A derivada de ordem... Ah, tá, espera. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Tem uma coisa que vocês já conseguem resolver, que é a derivada de t em relação a x, né? Isso aqui é um termo que você tem, porque você conhece a substituição, né? t igual a ln de x. Então, qual a derivada de t em relação a x? Derivada de ln de u, né? É igual a 1 sobre u, né? Vocês devem se lembrar muito bem disso. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x, e aí a gente simplesmente multiplica por dy dt. Agora, a gente vai calcular a derivada de ordem 2, né? Só um minutinho aqui, deu um probleminha. Deixa eu mudar essa... Então, a derivada de ordem 2 é igual à derivada segunda de y com relação a x. Então, a gente vai utilizar os resultados anteriores, né? Eu posso reescrever isso aqui como sendo derivada com relação a x da derivada de y com relação a x. E esse resultado aqui a gente já conseguiu encontrar, né, com o resultado anterior. Então, eu vou fazer derivada com relação a x de 1 sobre x, derivada de y com relação a t. Tá vendo? Eu simplesmente substituir isso aqui, tá? Então, gente, nesse pedaço aqui, como vocês podem ver, tem um produto aqui de duas funções, né? E a gente tem que aplicar, então, a regra do produto. Eu vou repetir a primeira, que é 1 sobre x, e vou derivar com relação a x, dy dt. Agora, eu repito a segunda, que é dy dt, e multiplico pela derivada com relação a x de 1 sobre x. Então, gente, aí a gente tem que observar muito bem um trecho aqui, que é essa derivada aqui com relação a x de dy dt. Eu posso trocar a ordem da derivada, né? Então, eu posso reescrever tudo isso aqui como sendo a derivada com relação a t da derivada de y com relação a x, tá bem? Aí, vamos continuar aqui, que a gente vai ter um resultado importante. E aqui a gente tem dy dt vezes a derivada com relação a x de 1 sobre x. Isso aqui é menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Agora, a gente vai continuar aqui, ó. A derivada de ordem 2 é 1 sobre x vezes a derivada com relação a t da derivada de y com relação a x. Eu vou reescrever a derivada de y com relação a x. Na verdade, a gente já tem esse resultado, né? Olha aqui em cima. A derivada de y com relação a x é simplesmente 1 sobre x vezes a derivada de y com relação a t, tá? Aí, menos, na verdade, menos 1 sobre x ao quadrado, derivada de y com relação a t. Tá? Então, gente, continuando, derivada de ordem 2 vai ser 1 sobre x ao quadrado vezes isso vezes isso. Então, isso aqui é derivada segunda de y com relação a t. Menos 1 sobre x ao quadrado dy dt. Agora, a gente vai simplesmente substituir esses resultados na EDO.
Vamos lá, vamos ver o que vai ficar. Então eu vou reescrever aqui a ideal. Então vai ser x ao quadrado vezes derivada segunda. Derivada segunda é 1 sobre x ao quadrado. Derivada segunda de y com relação a t, menos 1 sobre x ao quadrado. Derivada primeira de y com relação a t. Mais b vezes x vezes a derivada primeira. Derivada primeira é 1 sobre x, derivada de y com relação a t. Mais c vezes a função, isso tem que ser igual a zero. Aí, vocês vão ver que isso aqui vai ficar derivada ao quadrado de y, derivada segunda de y com relação a t, menos derivada de y com relação a t, mais b vezes derivada de y com relação a t, mais c vezes y, isso é igual a zero. E aí, a gente chegou num resultado importante, olha. A derivada de segunda de y com relação a t. Eu vou deixar aqui a derivada primeira de y com relação a t em evidência. E aí vocês vão ver que vai ficar mais b menos 1 vezes a derivada de y com relação a t, mais cy igual a zero. Então, gente, a gente vai fazer um exemplo aqui agora, utilizando os resultados que a gente chegou, né? Que foi esse resultado aqui. A gente reescreveu essa EDO como sendo isso aqui. Então, só comparando, né? Vamos fazer esse exercício aqui. Vai ser a derivada segunda de y com relação a t. Aí, observando aqui, quem é b, né? Para essa nossa EDO aqui. B é o número que está multiplicando um polinômio de grau 1, né? Quem está multiplicando um polinômio de grau 1 aqui no nosso EDO? É o menos 2, né? Então, vai ser mais, né? Menos 2 menos 1, derivada de y com relação a t, mais c vezes y, isso tem que ser igual a zero. Então, vai ser... Aqui, não vou reescrever isso aqui tudo, vou deixar aqui menos 3. Vocês estão vendo que essa EDO tem essa carinha aqui, ó. Y duas linhas, menos 3, y', mais... Ah, tá. Eu esqueci de substituir o C aqui. O C é 2, né, pra gente, né? Só comparando. O C é 2. Mais 2y, isso tem que ser igual a zero. Então, gente, essa aqui é uma EDO homogênea, né, de coeficientes constantes. E aí, eu tenho um resumo aqui que eu peguei do livro do Reginaldo. Você tem os 3 casos, né, esses 3 casos aqui pra resolver as EDOs, né? Quando o delta é igual a zero, tem duas raízes reais iguais. Quando o delta é menor do que zero, você tem raízes imaginárias. E quando o delta é maior do que zero, você tem duas raízes reais e diferentes, né? Então, beleza. Aí, você simplesmente vai calcular o delta aqui. Eu vou vou reescrever isso aqui como sendo y' menos 3 vezes y', y duas linhas, né? Vou reescrever isso aqui como sendo y duas linhas menos 3 vezes y', mais 2 vezes y, isso tem que ser igual a zero. Então, o delta aqui é b ao quadrado menos 4 vezes ac, né? b ao quadrado menos 4 vezes ac. Isso tem que ser igual a menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes a, que é 1, vezes 2, isso é 1. Então, o delta é maior do que zero, né? Então, a gente já sabe que a gente está nesse primeiro caso aqui, né? Que você tem duas raízes reais e diferentes, né? Delta maior do que zero. E a solução, ela é reescrita assim. Então, vamos encontrar as raízes. Então, aí, o nosso R vai ser igual a menos B. Então, vai ser 3 mais menos raiz de delta sobre 2 vezes A. E isso tem que ser 3 mais ou menos 1 sobre 2. Então, você tem R1, né? É 3 mais 1 sobre 2, que é 2. E R2 é 3 menos 1 sobre 2, que é 1, né? Então, a nossa solução, ela é reescrita assim. Y, que é uma função de t, vai ser igual a uma constante C1 vezes E elevado a 2 vezes t, mais C2 E elevado a t. E aí, a gente lembra que o t é igual a lnx. É simplesmente substituição ali, né? Então, o y, que é uma função de t, vai ser C1. Agora, ele vai virar uma função de x, né? Y como uma função de x, que é a solução da EDO original, né? Que é essa daqui. Vai ser igual a C1 é elevado a 2 vezes ln de x, mais C2 vezes E elevado a ln de x.
Então, o segundo exemplo é esse aqui. A gente vai reescrever essa EDO aqui como sendo, né, a derivada segunda de y com relação a t. E aí, a mesma coisa do exercício anterior. Quem é b, né, pra gente, no nosso exemplo aqui, é 5, né? Então, vai ser 5 menos 1, vezes a derivada de y com relação a t, mais a constante multiplicando a própria função. A constante pra gente é o próprio 4, né? 4y igual a 0. Então, isso aqui ficou y duas linhas, mais 4y linha, mais 4y igual a 0. Vamos calcular o delta. A gente vai ver aqui, b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui vai dar 0, se eu vou fazer a conta, né? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a gente tá nesse segundo caso aqui, né? Quando delta é igual a 0, a cara da nossa solução é essa aqui. Então, se você for reescrever a equação característica, né? Vai ser r ao quadrado mais 4r mais 4, isso tem que ser igual a 0. E a gente já calculou que o delta é igual a 0, então o r, ele é menos b, né? Então, menos 4 mais menos raiz de delta, que é a raiz de 0, que é o próprio 0, sobre 2 vezes a, que é 2. Então, as nossas soluções vão ser menos 2, né? A nossa solução, né? Menos 2, duas raízes reais iguais. E a solução da EDO, então, ela é do tipo uma constante vezes e elevado a menos 2t mais c2 vezes t elevado a menos 2t. E aí, a gente simplesmente faz essa substituição aqui, olha. Então, a solução da EDO original vai ser y, que é uma função de x, igual a c1 vezes e elevado a menos 2 ln de x, mais c2 vezes ln de x, vezes e elevado a menos 2 ln de x. Então, o último exemplo vai ser esse aqui. Então, vamos reescrever essa EDO, né? Ela vai ficar derivada, né, segunda de y com relação a t. Se você for olhar aqui, o b pra gente é menos 1, então fica mais, né, b menos 1. Então, menos 1, derivada de y com relação a t, mais 5 vezes y. Isso tem que ser igual a 0. Então, vou reescrever isso aqui desse jeito. Vai ser derivada segunda, menos 2 vezes derivada primeira, mais 5 vezes y, tem que ser igual a 0. A equação característica fica, então, r ao quadrado menos 2r mais 5, isso tem que ser igual a 0. O delta é b ao quadrado, vai ser 4, né, menos 4 vezes ac, então menos 20, isso aqui é menos 16. Então, r tem que ser menos b, 2, mais menos raiz de menos 16 sobre 2a, que é 2. Isso a gente pode reescrever como sendo 2 mais menos raiz de, se vocês forem lembrar, i ao quadrado é menos 1, né? Então, vou reescrever isso aqui como sendo i ao quadrado vezes 16 sobre 2. E aí, r vai ser 2 mais ou menos raiz de i ao quadrado vezes 16 é a mesma coisa que 4i, né? Sobre 2. Então, R1 é igual a 2 sobre... Eu vou colocar direto aqui. 2 sobre 2. Oh, caramba. Vou colocar direto. 2 sobre 2 é 1, né? Mais 4 dividido por 2 é 2. Então, R2 é 1 menos 2i. E aí, a solução tem essa cara aqui. Se a gente for lembrar. Então, vai ficar y, que é uma função de t, vai ser igual a c1 elevado a t vezes cosseno de 2t mais c2 elevado a t vezes seno de 2t. E aí, a solução da ideia original é y, a função de x. A gente vai agora substituir o t por ln de x. E vai ser c1 vezes e